Paz do Senhor, queridos, todos os nossos irmãos, amigos, o povo de Deus que nos acompanha por aqui, essa galera querida que nos acompanha no Instagram, sejam bem-vindos com a gente já, a Ana Cristina, sempre com a gente nas lives. Deus te abençoe, Ana, você é uma moça de Deus, você e a sua família, tá bom? Congregam aqui com a gente, aqui na AD Floripa. A gente já está com saudade dos membros da nossa igreja. Hoje recebemos aí ontem uma notícia de que o governador do estado abriu agora a possibilidade de fazermos cultos com algumas restrições, mas estamos voltando. Hoje tivemos a primeira reunião e a partir dessa quinta-feira a nossa igreja aqui em Florianópolis vai ter, vai restabelecendo aí as suas reuniões. Nós estamos muito felizes por causa disso. Sejam bem-vindos com a gente também a Tati, que congrega aqui em Floripa também, lá na congregação do Santinho, Douglas, Alane Silva, Almad Flor Oficial, meus queridos jovens, Deus abençoe vocês, saudade dos meus jovens da Almad Flor, Deus abençoe todos vocês. Também a Tainá Alvarenga já entrou dando glória aqui, Lucas, todos os irmãos que estão chegando por aqui, que Deus abençoe. Meus lindos, compartilhem, por favor, compartilhem a live de hoje, clica na setinha de compartilhamento e encaminhem para alguém, porque hoje eu vou receber um grande amigo. Olha aí que maravilha, já entrou na live aí, já está aí. Um grande amigo que eu tenho muita admiração, muito carinho, pastor Cláudio Gama, um pastor que tem uma carreira linda, um ministério muito frutífero e muito abençoado, e que vai abençoar você que está aí do outro lado com uma palavra de Deus, eu tenho certeza disso. Então compartilha com a gente, chama mais alguém para assistir essa live, e eu tenho certeza que vai ser muito precioso esse tempo na presença de Deus, tá bom? Manda para os grupos da igreja, manda para os amigos da juventude, para a família, chama mais alguém para assistir. Se você acompanha, curte o ministério do pastor Cláudio Gama, se você acompanha, curte o nosso ministério e ama as mensagens que o pastor Cláudio ministra pelo Brasil e fora dele, assista aí que vai ser bênção. O pastor Daniel Tavares aqui junto com a gente, lá de São Paulo, a Mila, a Elisane, também, quem mais aqui? Paz do Senhor, Bruno do Monte do Senhor, o batera lá do Monte do Senhor. Paz, Bruno, Deus te abençoe, tá? Carlos já entrou dando boa noite, Davi e Senira do grupo Filadélfia de Caxias do Sul, toda a galera que está chegando, sejam bem-vindos. Eu já vou chamar ele aqui, já está aqui na live, pastor Cláudio Gama. Vamos receber esse servo de Deus e ver se ele já pode entrar para participar junto com a gente. A luminosidade, tá aí o homem de Deus. Paz do Senhor, meu amigo. Paz, querido, tudo bem? Que alegria estar aqui com você, poder cooperar com o seu digno, com o seu honrado e frutífero ministério. Você é uma bênção de Deus. Você Amém. É o Bruce Willis Gospel. Que saudade de você, meu amigão. A iluminação tá boa para você ou assim melhora? Como é que fica a iluminação? Como é que está? Primeiro que eu estou achando que tem pouco livro aí nessa estante. O senhor está gravando a live na Biblioteca Municipal do Rio de Janeiro aí? Rapaz, eu fui inspirado por ti, né, cara? Que coisa linda essa biblioteca, homem de Deus. Isso aqui é uma extensão da sua residência. A iluminação tá boa? Tá chegando bem aí para você? Tá chegando bem, tá, melhorou. Pessoal de casa, dá um feedback aí pra gente. A luz tá boa? Tá legal lá? Acho que tem uma luz contrária aí, né? Tá, que eu tô como tava antes, tá melhor, pastor. Eu tô em cima de um foco de luz. Vamos ver. Bom, Opa, melhorou. Melhorou agora, bastante, ótimo. Isso, estamos aí. E aí, meu amigo, companheiro? Deixa eu falar, você, para mim é uma grande alegria. Eu já recebi nesses dias, tenho recebido algumas pessoas muito queridas, alguns amigos que Deus me deu. Recebi pessoas muito abençoadas.
mas todo mundo que me conhece, que já sentou comigo depois de um culto, sabe que uma das pessoas de quem eu mais falo bem com prazer é do senhor. A gente ouve falar em muitos nomes, pregadores que aparecem, desaparecem, pessoas que de uma hora para outra bombam o ministério e só dá eles e de repente a gente se decepciona. Mas há muitos anos a gente vê o pastor Cláudio Gama nos altares mais respeitados da nação brasileira, pregando nos maiores congressos do Brasil, e sempre o mesmo perfil, a mesma postura, o mesmo caráter. Então, sem demagogia nenhuma, a gente é amigo, mas para o pessoal de casa saber da admiração que eu tenho por você, do carinho, do respeito pelo teu ministério. Eu agradeço muito as suas palavras. Elas são palavras elogiosas, mas dentro do reino de Deus, essa é a nossa maior obrigação. Amém. É poder dar um testemunho a qual possa resplandecer a luz da glória do Evangelho e o Pai, o Deus dos céus, ser glorificado. Então não adianta viver de hipocrisia. A gente tem que lutar para reproduzir Cristo aonde quer que estejamos, e essa é a essência do Evangelho. Então, se fomos transformados pelo Evangelho, temos que produzir frutos dignos de arrependimento, que visa a glorificação de Deus e a edificação do seu povo na face da terra. Amém. Glória a Deus. Pastor Cláudio Gama, dentro desse assunto, hoje a gente vê que algumas pessoas, infelizmente algumas igrejas, ministérios, valorizam mais o talento, o dom, do que o caráter e a integridade. Um exemplo, vamos fazer uma festa, vamos fazer um congresso. Quem nós vamos chamar para pregar? Quem vai ser chamado para cantar? Alguém diz, chama aquela porque ela é famosa. Chama aquele porque ele está na moda. Chama aquela pessoa porque é uma figura muito conhecida. E em muitos momentos, a gente percebe que o caráter se dissocia do dom, se dissocia do talento. E em alguns lugares a gente vê que os altares vão sendo transformados em palcos, os púlpitos vão dando lugar ao espetáculo, a uma apresentação, e isso tudo vai fomentando uma ideia de que um pregador, um cantor, é um artista, é um showman, é alguém que veste um personagem para subir num púlpito. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa dualidade. Caráter, integridade, dom, talento e fama. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Tá. No reino de Deus, eu vou começar um pouco só no projeto criativo de Deus, só para a gente entender como é que Deus pensa isso. Eu vou pegar Deus e vou pegar o estilo de Jesus para poder responder o irmão. Amém. Quando Deus decide projetar o homem e que reúne o conselho das divindades, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus se menciona homem, Deus está, em primeiro lugar, se referindo ao caráter e não às aptidões. As aptidões estão intrínsecas ao caráter. Elas acompanham o caráter, mas a prioridade, a primazia é o caráter. O caráter. Então, Deus já projeta isso quando diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus está focado no caráter do homem. E depois, Deus vai dar as aptidões. E você vê isso no processo quando Deus forma o homem,
e quando delega domínio ao homem. Domínio sobre as aves, sobre a terra, sobre os animais. Deus delega domínio ao homem. Agora, só para você ter um detalhe, a questão do caráter de dom, de aptidão. Deus dá o caráter ao homem e dá, nas aptidões que Deus dá ao homem, Deus dá a ele domínio sobre todas as coisas, menos sobre outro homem. Uau! Porque sobre outro homem não se exerce domínio, se exerce caráter. Amém. Se exerce caráter. Quando você chega para a pessoa de Jesus, no Novo Testamento, uma das propostas de Satanás para Jesus, lá na tentação, é: ponha seu dom em prática, faça um show com o seu dom. Uau! Você é filho, você é poderoso, você pode transformar pães pedras em pães, e ele podia mesmo. Podia. Faz uma piroctonia aqui, transforma esse palco aqui num circo, num show. Uau. Olha, vai aqui no cume do monte, pula daqui, Dá um saber espetáculo. que você cria um espetáculo, vão saber que você é extraordinário. Com quem diz, você vai bombar, você vai ter aplausos, você vai ter elogios, e quando você chegar lá embaixo e perceberem que você está ileso, você vai ser atraído pela multidão, a multidão. Parece que travou um pouquinho o sinal lá do pastor. Tá saindo bem para vocês, povo? Deu uma travadinha. Caiu a conexão do pastor Napoleão, bem numa hora muito importante, muito bonita. Ele estava falando sobre caráter e sobre o dom, né? Fazendo uma analogia com Jesus sendo tentado no deserto. Estou chamando o pastor Napoleão aqui de novo, já está voltando aqui, povo. Estou aqui de volta, houve um probleminha Voltou. Então, Jesus e o diabo no deserto. Continua, pastor. Estava maravilhoso. O que Satanás estava focado em Jesus? Estava focado na exposição de dons, na exposição de talento, em fazer maravilha, fazer show, fazer espetáculo. Porque se Jesus fizesse essa exposição, refletia seu caráter corrompido. Então, o que Jesus optou? Por tudo que a gente sabe da tentação. Jesus optou conservar o seu caráter do que usar oportunidade para fazer do seu dom um espetáculo. Isso significa que é mais grave do que a gente pensa. Porque quem faz do seu dom um espetáculo, ele nada mais, nada menos do que ele está atendendo à proposta de Satanás. Então, Jesus preferiu conservar o quê? O seu caráter. E aonde estava formatado o caráter de Jesus? Estava formatado naquilo que o Pai disse do que ele era. Então, ele não precisava do dom para se autopromover, ele não precisava de talento, de espetáculo, porque o Pai já sabia quem ele era, o Pai já sabia como seria o sucesso dele, e o Pai já sabia, não só o Pai sabia, mas ele tinha convicção de aonde o Pai o colocaria e como ele seria honrado. Então, normalmente, dentro do nosso meio, a deturpação, a corrupção de caráter
é você se render à proposta de Satanás. Porque quem vive para Cristo, e com Cristo, e para a glória de Cristo, tudo que ele faz, ele se esconde em Cristo. É igual Jesus muitas das vezes curou e disse assim, ó, vá e não conte para ninguém quem fez isso. Sabe por quê? Porque Jesus era uma pessoa que não explorava a sua imagem. Sabe o que Jesus enfatizava? O seu nome. E o nome nada mais é do que o caráter. Título é baseado em dom. Nome é fundamentado em caráter. Maravilhoso. Pastor Gama, isso é tão profundo, é tão lindo, porque 3 versículos antes, em Mateus 3:17, Jesus acabou de ser batizado por João Batista, está saindo das águas, e enquanto Jesus sai das águas, há nesse versículo uma manifestação clara da Trindade, né? Os unicistas, eles têm muita dificuldade com esse texto, né? Há uma manifestação muito clara da Trindade. O Filho saindo da água, o céu se abre por causa do Filho, o Espírito desce por causa do Filho, e o Pai fala anunciando o Filho. E o que o Pai fala? Este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. E durante o processo de tentação, que o senhor nos deu uma aula agora, Satanás ele vai pegar a palavra do Pai, verdade imperativa, travestir de dúvida e entregar para Jesus para tentar produzir mentira no coração. Ou seja, o diabo diz, se tu és, prova. Se tu és, dá um show aqui. Se tu és, demonstra. Se tu és, transforma esse deserto aqui no teu espetáculo particular. Só que Jesus não precisa provar nada para o diabo, porque ele prefere ficar com a voz do Pai, que falou com ele algumas semanas antes, no batismo, quando o Pai diz, este é. O diabo tenta colocar dúvida dizendo, se tu és. O Pai diz, este é. Então há uma dualidade, são duas vozes que ficam brigando o tempo todo na mente de todo ser humano, né, pastor? A voz do diabo tentando nos corromper, tentando fazer o nosso dom e o nosso talento ser usado para nossa glória, para o nosso benefício, e a voz do Pai dizendo que nós somos filhos, e como filhos, a nossa alegria é glorificar o Pai. Pastor Cláudio Gama, tantos anos pregando, tantos anos ensinando, eu queria que o senhor contasse para o pessoal de casa um pouquinho do seu testemunho. Como foi que o senhor descobriu o seu ministério? Como foi que o senhor começou na caminhada, pregando, fazendo a obra de Deus? Nasceu num lar cristão, aceitou Jesus. Eu sei que o senhor vem de uma carreira militar, né? Mas conta um pouquinho do seu testemunho para o povo aí de casa. Ok. Primeiramente, eu não sou fruto de igreja, eu não sou fruto de religião, eu não sou fruto de linha teológica, eu não sou fruto de pregação, e eu não sou fruto de denominação, e não sou fruto de família sacerdotal. Eu sou resultado de uma voz exclusiva da parte de Deus, de um chamado específico de Deus. Quando eu tinha 19 anos, eu literalmente, era um sábado, eu estava em um lugar não sagrado, um lugar simplório, lugar como qualquer outro, mas que não era uma igreja, e de repente, era mais ou menos umas 20 e 30 horas, um sábado, eu ouvi literalmente a voz de Deus vir no meu ouvido e me chamar. Eu olhei para o lado, olhei para o outro, não vi ninguém, e eu continuei aonde eu estava e disse para uma pessoa, estou sendo chamado. Aí a pessoa, não tem.
Passou alguns minutos, veio aquela voz novamente e me chamou. E quando me chamou, eu entendi que, literalmente, da forma que era e do jeito que veio, era a voz de Deus me chamando. Isso foi num sábado à noite. No domingo, eu fui à igreja para confirmar. Então, antes de terminar o apelo, eu já estava lá na frente. E o pessoal achando que eu estava ali por causa do culto, por causa do louvor, por causa da pregação. Eu só estava confirmando publicamente o que Deus já tinha feito comigo, me chamado no sábado à noite, no sábado anterior. Isso foi no domingo, eu confirmei minha confissão a Cristo, numa época de rigor, que essa geração não sabe, a época da pressão, a época do olho por olho, dente por dente, né? Ou você era crente ou você não era. Crente não usa isso. Aí eu já comecei logo a ouvir que você não pode mais fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode tal, você não pode usar, não pode usar. Só que isso, para mim, entrava no ouvido e saía no outro, porque quando eu já cheguei ali, eu já cheguei convertido. Então, tudo isso, para mim, era banal. Isso é banal, isso não tinha influência nenhuma, Que coisa linda. porque eu cheguei ali chamado por Deus. Na quarta-feira, eu voltei à igreja. Voltei à igreja voluntariamente. Voltei à igreja, coisas que o pessoal não esperava de eu voltar, eu voltei. E lembro-me que naquela quarta-feira, uma jovem da igreja, do conjunto da mocidade, que naquela época ainda tinha conjunto de mocidade, e no momento que aquela jovem recebe a oportunidade, ela é tomada pelo Espírito de Deus e ela começa a profetizar. E aquela profecia é direta para mim, e com 3 dias de crente. Aquela jovem não estava sábado onde eu estava. Ela não ouviu o que eu tinha ouvido. E 3 dias depois eu estava ouvindo a mesma voz e Deus dizendo para mim por que ele me chamou, para que ele me chamou e onde ele me levaria com aquele chamado. Em 3 dias de crente, ele disse início, meio e fim acerca do meu ministério, disse o que eu seria no seu reino, disse aonde eu chegaria para levar a sua palavra. Então, eu ouvi isso com 3 dias de crente, numa igreja que não valorizava jovens, porque era naquela década de 80, para ser um diácono, o cara tinha que estar com 50 anos de idade. Para uma consagração a pastor, era um processo muito demorado. Muito tempo. Para consagração pastor, o cara já tinha que estar próximo da bengala. E você ouvindo com 3 dias de crente, eu te chamei para isso, e eu vou te fazer um pastor da minha casa. Meu Deus. Cara, isso aí era uma utopia na época. E como prova disso, e o que era contrário a isso? Porque eu sou de uma família de crentes, mas crentes de banco. Meu pai nunca foi pastor, minha mãe nunca tiveram cargos. O meu pai era aquele membro de banco com os princípios cristãos, fiel na oração, fiel na leitura bíblica, fiel nos seus dízimos, e plantou a semente dentro de nós. Mas, como eu estou dizendo, eu era filho de crente, mas não era crente. Eu era filho de crente, mas não era salvo. Eu era filho de crente, mas eu não conhecia Jesus. Então, aos 19 anos que eu fui conhecer Deus, dizer literalmente, conhecer Deus, a sua voz. A prova disso que eu, com 3 dias de crente, eu já estava no culto da quarta, aí passou quinta, sexta e sábado, 6 dias. Com 7 dias de crente, eu era o aluno da escola dominical. E ninguém me chamou, e eu fui. E eu se tornei o aluno
mais assíduo da escola dominical, Bacede por Deus. com 3 meses de crente, eu era professor da escola dominical. Com 6 meses, eu já era superintendente da escola dominical. E eu não estudava a revista como essa geração estuda. Poxa, eu começava sábado de manhã. À noite, de sábado a domingo, eu não dormia. Eu botava bacia d'água e os pés dentro, gelado, para não dormir, com a cara na revista, com fonte de pesquisa, estudando. Porque eu não estudava a revista para chegar lá e dizer, ó, eu sei o mais, para calar a boca do professor. Eu estudava a revista para absorver alimento, para me dar substância. E os superintendentes, os professores da escola dominical, eles foram percebendo isso, que muitas das vezes eles iniciavam a aula e falavam assim, Cláudio Gama, vem aqui e dá prosseguimento. E a gente ia falando. Então, isso foi o meu início, numa época que a gente está revivendo agora, é aquela época de você fazer ar livre nas esquinas, na praça. Comecei pregando ali, comecei pregando naquelas pequenas congregações que os obreiros antigos não queriam ir, porque não tinha coro, era vazia, e eu aproveitava que eles não queriam ir, eu ia para lá, porque ia receber oportunidade vazia, e ali eu poder me desenvolver, me aprimorar, e com isso Deus foi me honrando, e hoje, pela graça de Deus, nós estamos aí junto com os companheiros pregando a palavra de Deus, que são exímios pregadores da palavra, e dentre eles é o pastor Felipe Chiquinel, que é um homem habilitado, que é uma voz profética dessa geração, um homem comprometido com a palavra de Deus, que sobe o púlpito, sobe o altar para alimentar o povo e não para dar palha seca e contar anedota. E eu tenho a honra de ter você como um dos meus pares, influenciando a minha vida, né? Porque você tem uma visão fértil, uma visão diferenciada de ver o texto sagrado, e o povo de Deus tem sido muito abençoado através do seu ministério, da sua instrumentalidade. Amém, pastor Gama. Fico muito honrado de ouvir isso. E diante dessa experiência, da sua chamada, o pastor aqui falou em alguns momentos, eu guardo 2 detalhes que para mim são fundamentais no seu testemunho. Primeiro, a sua dedicação no estudo, porque tudo que nós somos, a nossa profundidade em Deus é medida pela nossa profundidade nas Escrituras. Eu aprendi com os meus professores, aqueles de cabelos brancos que vieram antes de nós, eu aprendi que eu não posso ser profundo em Deus sendo raso na palavra. Então, quando o pastor Cláudio Gama fala para a gente aqui, tem muitos pregadores assistindo, muitos pastores assistindo aqui essa live, quando o pastor Cláudio Gama fala que com 3 meses de fé, mergulhava nessa intensidade no estudo da palavra, com certeza isso definiu muita coisa na sua vida. E outra é a experiência pessoal com Deus, pastor Gama. Quando o senhor ouve a voz de Deus e quando Deus usa alguém para falar com o senhor. Hoje em dia, o ministério profético caiu em descrédito por muita gente. A gente sabe que existem os cristãos cessacionalistas que não creem na manifestação dos dons para a nossa geração, mas nós, cristãos pentecostais, cremos nos dons. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a continuidade dos dons. O senhor acredita que Deus ainda usa profeta? O senhor acredita que Deus ainda usa pessoas para entregar uma mensagem para a igreja? Fala um pouquinho disso para os irmãos que estão em casa. Tá. Eu vou desmembrar a sua pergunta e fazer uma exposição, uma resposta. Primeiro, eu tenho um pouco de restrição
de chegar hoje e dizer assim, e se eu estiver equivocado, o senhor me corrija. Fulano é profeta. Esse é profeta. Existe profeta. A gente precisa distinguir duas coisas. O profeta do dom da profecia. À luz da Bíblia, o profeta só foi até João Batista. Agora, o dom da profecia, ele é real, ele é vivo, ele é ativo. É para edificar, é para exortar, é para fortalecer os santos. Ele não morreu. Ele é uma dádiva de Deus ao seu povo. Então, hoje, uma pessoa ela pode ser levantada por Deus e receber uma inspiração, uma mensagem profética para ser liberada ao seu corpo. Isso não faz dela um profeta. Isso faz dela um transmissor, um receptáculo de uma manifestação do dom do Espírito Santo, que, conforme Paulo diz, que dá a quem quer, que distribui a quem quer. Então, porque o título profeta hoje, me permita, pessoal, Excelente. no nível de status pessoal, do que de exercício de ministério. Então, você não precisa ser um profeta para ser usado por Deus. Basta o Espírito Santo, Jesus, olhar para você e falar assim, eu quero te usar. Prova disso, a nossa Igreja Assembleia de Deus, na sua história, tem testemunho de mães amamentando a criança, e de acontecer uma manifestação do poder de Deus e aquela criança largar o seio materno e profetizar em nome do Senhor no arraial dos santos. Porque o dom é divino. Quem usa é o Espírito Santo. Aleluia. Então, os dons são atuais. Os dons são reais. E muitas das vezes as pessoas rejeitam os dons porque são adeptos de uma linha teológica que a gente respeita. E Exato. Talvez a pessoa tenha medo desse dom por comportamentos inadequados de pessoas que receberam o dom, mas não souberam usar com zelo, se aproveitaram do dom. Porque uma coisa é você ser usado por Deus, outra coisa é você tentar usar a Deus. Então, o que a gente precisa hoje, mas isso não nega as evidências dos dons. O que cabe a nós hoje, nesse momento, é buscar os dons. Paulo ensina isso, buscar os dons, porque os dons são ativos, são operantes, e os dons são para... Na verdade, a igreja é um organismo, e os dons está para adornar esse organismo, edificando, fortalecendo, exortando, dando a dinâmica de Deus no meio do seu organismo, que é a igreja. Então, eu não tenho dúvida da operacionalidade dos dons, da manifestação do Espírito Santo, como a gente está falando aqui, no caso é o dom de profecia, mas como discernimento de espírito, variedades de língua, palavra da sabedoria, dons de curar, operação de maravilhas. Isso tudo é para os nossos dias. E por que não acontece? Por causa da nossa negligência espiritual. Você só pode beber água quando você vai na fonte. A fonte existe, mas se você não for na fonte, você fica sem beber água. Os dons existem. É dádiva de Jesus via o Espírito Santo. Se você não for na fonte, você só vai ficar na teoria e debatendo, existe ou não existe. Olha,
você só pode saber que uma fruta é doce ou azeda se você provar. Você só pode saber a realidade desse dom se você experimentar, se você provar e você viver isso na vida. Caso contrário, ficaremos apenas no campo da teoria. É maravilhoso isso que o senhor fala a respeito dos dons. Uma experiência pessoal com Deus muda tudo, né, pastor? Quando nós provamos o mundo espiritual, quando a gente vive os dons de Deus, e só quem provou, quem sentiu, quem já ouviu a voz de Deus, só quem já chegou num culto arrebentado e veio uma irmã daquela mais simples da congregação, aqui o povo chama de irmã do coque, e veio na tua direção, colocou a mão na tua cabeça e revela, e Deus usa aquela pessoa tão simples para revelar o profundo escondido do teu coração. Só quem já viveu uma experiência como essa, de acordar numa madrugada, ouvindo a voz de Deus, chamando a gente pelo nome, né? Só quem já sentiu o toque do Espírito Santo. Eu tive uma experiência, pastor Gama, há muitos anos atrás, na minha adolescência. Eu estava começando o meu ministério e um dia eu estava em oração, e interessante, todas as minhas experiências mais poderosas foram dos meus momentos com Deus a sós na oração. Porque eu aprendi que eu só posso ser diante da igreja o reflexo de quem eu sou a sós com Deus. Não é? E eu estava orando e de repente a presença de Jesus foi tão forte dentro do meu quarto, e o perfume que tomou conta do meu quarto era tão maravilhoso. E eu chamei os meus pais que estavam no quarto do lado, eu tinha uns 15 anos de idade. E quando a minha mãe entrou no quarto, ela respirou fundo e disse: que perfume é esse? E na segunda vez que a minha mãe respirou, isso aqui é para crente espiritual, né? Tem muita gente que não acredita nisso, mas para quem já viveu é inesquecível. Quando a minha mãe respirou fundo a segunda vez, ela foi renovada com o Espírito Santo dentro do meu quarto. E o perfume de Jesus ficou mais de 2 horas. Então, uma experiência, como é que eu vou esquecer disso? Como é que alguém vai roubar isso de mim? Isso não é só intelectual, isso não é só racional, isso vai para além da racionalidade humana, para além das letras de um livro. Isso é a minha vida com Deus. Aleluia. Aleluia. Isso é estilo de vida, né? Isso é estilo de vida, isso é experiência com Deus, isso ninguém rouba. Chegar alguém para mim e dizer assim: Deus não existe, o Espírito Santo não existe. Eu provei dele. Aleluia. Eu sinto ele habitando na minha vida, agindo na minha vida. Pastor Gama, eu sei que o senhor tem muitas experiências, muitos testemunhos. E quando eu falo do Espírito Santo de Deus, o meu coração se emociona, porque falar de quem a gente ama é muito glorioso. Conta um testemunho para a gente, dos vários que o senhor tem no seu ministério, que mais marcou tua vida, que mais marcou tua chamada. Conta um testemunho para a gente, que você viveu, quem sabe alguém que você ganhou, uma história que você viveu com Deus. Olha, tem vários. Tem vários. Essa semana mesmo, tem uns 15 dias atrás, teve... ontem mesmo aconteceu uma cena, algo, mas eu vou te dar, assim, de um deles. Eu estava pregando num altar, pregando em um evento, e naquele momento, rapaz, eu percebi, aí é que eu vou te falar, né, cara? Os teóricos, os técnicos, esse pessoal dessa nova geração de crente não acredita nisso. E eu percebi que Jesus chegou ali, cara. Jesus chegou ali. E com os meus olhos, eu te falando, rapaz, eu vi quando ele subiu o altar. E eu estava de frente para a igreja com o microfone, e eu vi quando ele se colocou do lado direito meu e pegou a mão esquerda dele e colocou sobre os meus ombros.
Quando eu virei para o povo, eu falei assim, irmãos, o Senhor Jesus acabou de subir aqui, está aqui ao meu lado direito e a mão dele está aqui. Olhe para cá agora. Quando o povo olhou, acabou, não teve mais como pregar, não teve mais o que fazer. O povo foi dominado por uma glória, por uma presença, por algo sobrenatural. Aleluia. Essa foi uma das coisas. Uma das coisas. E são coisas que a gente não gosta de falar, porque é justamente aquela primeira pergunta sua: dom ou caráter? A gente deixa sempre para que Deus o glorifique e seja glorificado. Aleluia. Agora tem 15 dias, eu estava fazendo a caminhada que você gosta de caminhar comigo, fazendo aquela caminhada. Era mais ou menos umas 17 horas e 45 minutos de quinta-feira, hoje, segunda, quinta-feira retrasada. Quinta-feira retrasada. Eu recebo um telefonema, já terminando a caminhada, de um pastor, e ele já ofegante, ele dizia assim: pastor Cláudio Gama, para morrer, eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou no hospital, eu estou morrendo. E a voz dele sumindo. E ele hospitalizado. Na hora, eu caminhando, comecei: Senhor Deus, poderoso Jesus, repreenda esse demônio da morte que quer levar o teu servo. Ele te pertence, em nome de Jesus, demônio da morte, sai, 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 sai. Senhor Deus, estenda as mãos, opera o milagre, mantenha o teu ungido vivo, porque ele é um pastor presidente de uma grande igreja, mantenha a igreja, a obra dele ainda não terminou, repreenda esse anjo da morte, repreenda, Deus opera o milagre. Pronto, fiz aquela oração repreendendo tudo. Na sexta-feira liguei para ele, pastor, deu uma melhorada, tudo. No sábado, liguei para ele, tudo. Passou 5 dias. Eu ligo para ele, minto, hoje... Terça-feira. Hoje, não. Terça-feira hoje. Terça-feira. Sábado passado. Eu ligo para ele, ô, pastor Cláudio Gama, como que vai? Tá tudo bem? Tudo bem. Homem novinho. Aí ele fala: preciso lhe contar uma coisa. Os médicos vieram aqui, fizeram todos os exames e me disseram que eles esperavam meu óbito. Eu ia morrer. E eles disseram que nunca... Isso que aconteceu comigo nesse hospital é inédito. E segunda-feira eu vou ter alta. Eu vou lhe dizer, pastor Cláudio Gama, por que eu estou recebendo alta, e eu quero te agradecer. Porque após aquela oração que o senhor fez comigo, aquela oração que o senhor fez por mim, era 2 horas da manhã, o Senhor Jesus foi lá no meu leito. Hoje, ele falou tudo do meu ministério, eu não vou entrar em detalhe, porque esse é um testemunho que ele está dando. Falou do meu ministério, falou do que os pastores estão fazendo com a igreja, falou da minha situação espiritual, que eu passei a ter vergonha de ser crente, de ser tudo. E, por último, ele me disse assim: sabe por que eu vim aqui? Sabe por que eu vim aqui para te curar? Porque muitas pessoas me pediram para vir te curar. Eu vim te curar por causa daquela oração. Aleluia. Então, ele testemunhando isso para mim, cara. Precioso demais, né? O próprio Senhor ouviu a oração, respondeu, e foi a ele e disse: como aconteceu com Daniel. Daniel, eu vim aqui por causa da tua oração desde o primeiro dia. O Senhor disse para ele: eu vim aqui por causa daquela oração, me pediram.
Isso é tão lindo, E é tão é sério inegociável, né? que a Rede Globo gravou o testemunho dele e lançou aí essa semana no RJTV às 13 horas. Uau! O homem pô, me liga, ele chora agradecendo. Aí eu te pergunto, eu fiz alguma coisa? Não. Não fiz nada, cara. Nada, nada, nada. Eu só cumpri a missão, que é orar um pelos outros. Aí Deus decide. Então, são coisas que acontecem que não tem preço. E que a igreja hoje, nesse tempo do fim, não sabe valorizar. Porque se o nosso povo soubesse valorizar, o nosso povo, rapaz, vivia de joelho, com a boca no pó, faminta por Deus, e nós teríamos uma qualidade de vida muito melhor. Nós precisamos ser mais crentes, né? Essa geração precisa se apaixonar de novo pela oração, né, pastor? Pela intimidade com Deus, pelo relacionamento com Deus. Tem muita gente agora assistindo, tem muitas pessoas agora que estão na live que precisam de uma palavra, que estão sendo movidas, tudo isso, porque o Espírito Santo, quem é espiritual está entendendo que o Espírito Santo tem guiado essa conversa, porque não é só uma live, não é só uma conversa. A gente não está aqui para gastar tempo, a gente não está aqui para. A gente está aqui para um propósito de Deus. A gente está aqui para alcançar vidas, para edificar pessoas. E Deus já tem usado o pastor para falar com muita gente esses testemunhos. Mas eu queria que o senhor compartilhasse uma palavra. Nós temos ainda 11 minutos nessa live. E eu queria que o senhor deixasse uma palavra para essas pessoas. E que depois o senhor fizesse algo que o senhor faz muito bem, que é lançar a rede. Tem gente nos assistindo aqui, nos acompanhando aqui, que está parado, afastado, entristecido. Tem gente aqui que, quem sabe, não é nem evangélico, mas é amigo, nos acompanha e que precisa de uma palavra. Eu creio que Jesus pode salvar almas aqui nessa live, pastor. A primeira coisa que essa geração precisa entender e distinguir é a diferença entre existir e viver. É a primeira coisa. Por que a gente vive uma decadência espiritual, moral, social, em todas as áreas da vida? E eu vou lhe dizer, de dentro da igreja para fora. Por que a gente vive isso? Porque a gente apenas existe, mas a gente não vive. A proposta de Jesus em nos dar a bênção do Evangelho, a bênção da salvação, não é para nos fazer existir, mas é para que a gente possa ter vida e vida com abundância. Vou usar uma linguagem prática para que o pessoal entenda o que eu estou falando. A cadeira que o irmão está aí sentado existe, mas ela não vive. A ponte aí de Floripa, a ponte mais principal de Florianópolis, ela existe, mas ela não vive. Uau. Um defunto existe, mas não vive. Então, o grande problema, um dos grandes problemas, é que essa geração de crentes se tornaram existencialistas, não naquela linha teórica, não naquele conceito, mas no sentido de só compreender a sua existência, mas não procurou viver Cristo, viver com Cristo, viver em Cristo. Então, hoje, a grande dificuldade é que a gente tem uma grande quantidade de pessoas vegetando na fé e, na linguagem paulina, fracos, doentes, os que dormem, e
que não tem uma vida cultivada, uma vida profunda com Deus. E o desejo de Deus, via Jesus, e com operacionalidade e auxílio do Espírito Santo, é nos levar a uma vida profunda com Deus. É verdade. Dois instintos básicos do ser humano, de um ser vivo humano, é sede e fome. É sede e fome. São dois instintos básicos. Se você não se alimentar ou não ingerir líquido, você morre. São dois instintos básicos. E o que essa geração hoje precisa, para ter uma vida profunda com Deus, ela precisa ter sede e fome de Deus. Ela não basta dizer, eu estou apaixonada por Jesus. Paixão é leviana. Paixão é passageira. Paixão passa. Um apaixonado troca um pelo outro, troca a outra pelo outro, porque só está apaixonado. O amor é permanente. Então, o que eu quero dizer é que essa geração precisa de sede, precisa de fome de Deus, de não abrir mão de Deus por nada, do seu alimento ser o Senhor, de Deus preencher tudo nela, de não trair Deus, de buscar a Deus incessantemente, não no ativismo religioso, mas por prazer, por um estilo de vida, para relacionamento, para intimidade, para comunhão, andar de mãos dadas com Deus, porque é isso que ensina o Evangelho. Então, eu vou encerrar isso aqui, você é de uma cidade praiana, marítima. Vou encerrar toda aqui para você entender os seus ouvintes daí. Você vai na melhor praia aí de Floripa. E nós fizemos a caminhada aí no calçadão da região praiana. Se você chegar aí na praia, pode ter a maior onda que for, ela pode ser profunda que for. Mas se você ficar ali só na marolinha, o máximo que vai acontecer, você vai ficar com aquele resíduo de espuma molhando os seus pés. Mas você nunca saberá o que é ser encharcado daquela água se você não entrar nela e mergulhar nela. Você só vai ficar com aquela marolinha. Assim são os crentes pós-modernos. Eles, por uma espuminha, por uma histeria, porque molhou os pés, ou falou meia dúzia de línguas estranhas, ou foi por lá, levantou a mão, ele acha que atingiu o máximo e não sabe que o oceano de Deus está esperando ele, para ele penetrar, como está lá em Ezequiel 47, e mais um côvado que dá no joelho, depois 1000 côvados que dá, 1000 côvados que dá nos tornozelos, 1000 côvados que dá no joelho, 1000 côvados que dá nos lombos, até ele procurar a terra, o solo e não encontrar. Então, para não morrer afogado, é nada. Aleluia. Nada. Então, é isso que Deus está querendo desta geração. Vida profunda. E vida profunda não se conquista com religiosidade. Se conquista com intimidade, com relacionamento. Deus não é um patuá. Deus não é algo místico. Deus é um ser vivo, que fala, que sente, que quer se relacionar conosco. Então, enquanto essa geração não tiver consciência disso, nós vamos ter igrejas problemáticas, igrejas frias, igrejas anêmicas, igrejas tendenciosas a uma falência. Porque nós não fomos chamados, Deus não nos gerou para existir. Deus nos gerou para viver em Cristo. Que lindo. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Cláudio, quantos minutos uma temos aula aí? de palavra, é uma palavra muito viva, né? É Deus falando com muita gente aqui. Eu desativei, em alguns momentos aqui, eu desativei os comentários para eu poder ver o senhor, né?
E também, às vezes, o comentário distrai um pouco a gente, né? A gente está falando e lendo, às vezes se distrai um pouquinho. Eu ativei o comentário agora. Você que quer aceitar Jesus, reconciliar, entregar a sua Esse é o vida. momento. Aleluia. Chama esse povo, pastor Cláudio. Então, você que está me ouvindo agora e me assistindo, independente do que aconteceu com você, maior é Deus. Maior é Deus. Você não pode estar vivendo trancado nessa masmorra existencial, sendo escravo dos seus sentimentos. Pare de existir, de aceitar ser um defunto ambulante. Existe uma vida, um manancial de vida para você. E esse manancial de vida é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e ele é a própria vida. E você é afastado do Evangelho. Quanto vale Jesus para você? Talvez Jesus não tenha valor algum para a tua vida. Porque por uma mínima coisa você abandonou Jesus, virou as costas e deu mais valor àquilo que aconteceu com você do que o próprio Jesus. Eu te chamo agora. Os homens iludem, os homens traem, os homens magoam. Mas Jesus não magoa, Jesus não trai, Jesus não ilude. E se tem um amigo fiel, esse se chama Jesus. E ele está te chamando agora. Porque para ele você não é um produto. Você não foi criado para existir, você foi criado para viver. Você foi criado para ter qualidade de vida. Você foi criado para ter sonhos. Você foi criado para ser cidadão dos céus. Você foi criado para ter a vida de Deus dentro de você. E isso só é possível se você reconhecer Jesus como seu Salvador. E eu te convido agora. Eu estou tendo informação que já 2 pessoas estão aceitando Duas Jesus. Almas. E você que quer aceitar a Jesus, você não evangélico, mande uma mensagem agora. Eu aceito Jesus, e levante uma das suas mãos, faça uma confissão pública, porque a Bíblia diz que se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor, serás salvo. E, além disso, mande uma mensagem para nós aqui. Eu estou aceitando Jesus. E mais você uma que vida, está o Alexandre. do Evangelho, Aleluia. você que está afastado do Evangelho, diz assim, eu estou voltando, eu estou reconciliando. E manda isso agora, porque nós queremos orar por você, porque você foi chamado para ter vida, e vida com abundância. Essa vida é a vida de Cristo infundida dentro de você pelo Espírito Santo. Então pare de existir e venha viver o melhor de Deus em Cristo Jesus. 3 pessoas já estão confessando Jesus como Salvador. E você que quer aceitar a Jesus ou voltar para Jesus, escreva aí. Eu aceito Jesus ou estou retornando para Jesus. Queremos orar por você. Quem sabe a gente ainda tem mais uma 4 pessoa. vidas. Mais uma pessoa para Jesus. Eu quero você agora. Sua alma é preciosa. Você vale preço de sangue. Você vale mais do que a prata, mais do que o ouro, mais do que o diamante. Você vale o sacrifício de Jesus. Você vale a morte de Jesus. Você vale o derramamento do sangue de Jesus. Você é especial para Deus. Então, se você quer Jesus, levante aí e escreva: eu aceito Jesus, ou eu estou retornando para Jesus. Eu estou retornando para Jesus. Pastor Cláudio, já tem 4 vidas aceitando 4 pessoas, aqui. Glória a Deus. Nós vamos chegar à quinta. Nós vamos chegar à quinta para a glória de Deus. A live está terminando em 40 segundos. O Instagram encerra. Vamos fazer assim? O senhor abre uma live agora no seu Instagram e eu vou entrar lá para participar. Pode ser? E nós continuamos esse clamor. Então, que a bênção de Deus continue sobre esse povo em nome de Jesus. Povo de Deus, vamos entrar lá agora no Instagram do pastor Cláudio Gama. Eu vou entrar também lá. A gente vai voltar para a live. Vamos fazer mais uma agora.
agora para alcançar essas pessoas, para orar pelo povo. Se você tem uma necessidade, vai lá agora nessa live que o pastor Cláudio vai abrir